Olá a todos, beleza? Tudo bem? Nessa aula a gente vai começar falando um pouco sobre broncoespasmo, tá? Entrando agora nessa época de frio, a gente está publicando agora no inverno, né? Você pode estar vendo isso em qualquer momento, mas é uma patologia que aparece muito mais no frio, tá ok? Então a gente vai trabalhar exatamente com broncoespasmo, que é o broncoespasmo mais comum, que na visão da medicina chinesa, tá, é uma invasão do pulmão por uma mucosidade e frio, tá ok? Por uma umidade e frio, tá? Então essa umidade e frio, ela consegue se colocar, né, entrar no tido pulmão, no tórax, e ali se estabelece esse broncoespasmo, tá? Quais são as sensações mais comuns assim que a gente vai visualizar no HDA do paciente, tá? A respiração ofegante curta, porque o que é um espasmo, né? Por exemplo, um espasmo muscular. Se eu tenho um espasmo aqui no bíceps, eu não consigo esticar ele. E se é um espasmo dentro do brônquio, o que acontece? Brônquio, se vocês já viram um pulmãozinho, ele parece, imagina um cacho de uvas, tá ok? E as uvinhas são por onde o ar entra e aí passa o sanguinho ali para ele ser oxigenado. Imagina o que seria um espasmo, seria essa uvinha, né, esse brônquio, ele está espasmado, ele está fechado. Com isso, para entrar ar, eu preciso realizar uma força maior de inspiração. Isso acaba cansando também, né? E a pessoa fica tentando abrir mais o tórax, mas lá dentro o pulmãozinho não está conseguindo expandir de uma forma, tá? Nessa patologia, pela visão da medicina tradicional chinesa, tem outras causas. A gente vai falar da mais comum, a mais aguda, que é pela invasão da umidade frio, tá? Então essa pessoa tem respiração muito rápida, acelerada, com esforço, tá? Ela tem o broncoespasmo propriamente dito, às vezes a respiração até faz um chiado, tá? Faz um barulho de um assovio, ok? Mas geralmente isso mais com a ausculta, né? Mas chega a casos que dá para ouvir num ambiente em que a gente esteja num ambiente silencioso, dá para até escutar esse chiado também, tá? Esse paciente ele vai ter uma face mais abatida e mais esbranquiçada. Em algumas literaturas chega a relatar até pequenos tons de azul. Eu acho mais difícil assim a gente ter esse olho treinado, tá, para ver essas cores azul, o roxo, o preto na pele. Então fica mais claro para a aula de hoje que é uma face, né, uma compleição da face do paciente pálida, abatida, tá ok? Então, claramente, essa pessoa está sem energia. Que lembra uma coisa que é o seguinte: o pulmão tem uma função importantíssima, que ele é que leva para a superfície do nosso corpo o Ti de defesa, tá ok? Então, se invadiu porque quebrou o Ti, tá? E aí invadiu o pulmão, deu a preferência lá de invadir o pulmão também, tá? Tem tosse, a tosse é com um catarro, né? Um muco claro, tá? Ele pode estar de transparente a branco espumoso, tá? A presença já de verde, amarelo, isso já é presença de calor, ok? Então isso pode ser agravado e chegar a esse ponto, mas quando está começando, começa exatamente com o catarro. Então tem uma tosse produtiva, e essa tosse produtiva ela vai ser da coloração ou transparente ou branca, podendo ser branca espumosa, tá ok? É a tosse mais comum que se tem. Engraçado, né? Esse paciente, por mais que ele tenha essa dificuldade, esse frio,
essa colocação de catarro para fora, ele é um paciente que não quer beber água, não quer beber líquidos em geral, nem frio nem quente, porque líquido quente para ele seria bom, porque o calor expulsaria, né, o frio. Uma própria água aquecida, não precisa nem entrar em fitoterápicos, né? Beber água um pouquinho mais quente, uma água já dá uma fervida, depois espera, vê o toque, né, da mão lá, dá para, como se fosse um teste de leitinho de bebê, né, dá uma pingada aqui na região do IG4, se a temperatura estiver agradável pode tomar, só que vai acabar sendo forçoso, tá? A gente vai ter que forçar esse paciente a beber. Se deixar por conta dele em casa, ele não vai beber a água e vai cada vez ele começa. Por que ele não tem essa sede? Imagina por que ele não tem. Porque é um princípio de mucosidade, é um princípio de umidade. Então essa mucosidade, essa umidade ainda não é fleuma, tá? Que é um enrijecimento da mucosidade. Ela é fluida ainda, então essa pessoa não tem essa necessidade de beber água e o frio também contribui com isso, tá? É um detalhe aí, ok? Ou pode ser o próprio paciente já não bebe água nunca, então pode ser, tá com falta de vontade de beber água, o paciente, não, tá igual sempre, né? E você vai ver a pessoa toma no máximo um copo de água por dia. Então, dá uma olhada quando você estiver coletando esse HDA, né, a história da doença do paciente, a história da doença atual do paciente, também leve em conta o cotidiano dele, né? E ele sente um frio constante. O frio pode botar o casaco, a meia, a luva que for, que ele vai ter sempre um frio. E esse frio que acontece que principalmente quando o frio já está bem interiorizado, então já existe uma interiorização desse frio, ele não está na superfície tentando entrar no corpo, ele já entrou e se estabeleceu. Então esse frio ele vem de dentro para fora. Então eu teria que aquecer mais com líquidos quentes, com sopas, tá? Para esse paciente conseguir matar um pouco desse frio interno que ele sente. Como é que apresenta a língua, né? Então pensa, mucosidade. Então essa língua está inchada, né? Ela vai ter marcas de dente, ela vai estar gorda, tá? Inchada, e também vai ter uma saburra, né? Uma cobertura branca derivada do frio, podendo ser pegajosa. A pessoa fala e você vai vendo a baba como se fosse realmente um chiclete. Então essa mucosidade, você pode testar, pedir para o paciente botar a língua no céu da boca e depois deixar descer, língua no céu da boca e deixar descer. Se a mucosidade estiver muito avançada, vai ficar como se fossem pequenos chicletinhos ali presos, beleza? Como é que fica o pulso desse paciente? O pulso ele vai ficar um pouco mais atado, um pouco mais preso, mas ao mesmo tempo escorregadio. O que é isso? Uma hora você pega o pulso, daqui a pouco você não pega ele. Aí você tem que ficar procurando o pulso e ele vai para um lado, vem para o outro, ele vai escorregando. Uma característica desse pulso aí de mucosidade. E o atado, né, ele é um pouco paradão, assim, às vezes não sentir a oscilação, isso vem um pouco do frio, né? Lembra que o frio ele condensa, o frio ele segura, então você vai ter um pulso que escorrega e ao mesmo tempo ele é difícil de sentir, porque ele não quer dilatar esses vasos, então dessa forma acaba gerando essa maior dificuldade, ok? Esse é como a gente acha, né, a patologia, e aqui o tratamento, né? Então escolhi alguns pontos mais específicos, tá, ok? E aqui no final que está mais em vermelhinho, o trabalho também em auriculoterapia que a gente faria com esse paciente.
Então, os 3 primeiros pontos que eu usaria é P7, B13 e P1, tá? Por que eu escolheria esses pontos? Esses pontos têm uma função similar, tá? De fazer a descida do Ti do pulmão. O pulmão ele tem um Ti descendente para se encontrar junto com um Ti alimentar e lá no rim criar a essência do Ti, porque a gente tem 3 tipos de energia, né? A energia ancestral, herdada e tudo mais, que vem, a essência vem do rim. A gente tem a energia alimentar, né? O que a gente come, o que a gente bebe, que vai vir do elemento terra, né? Então vai vir do estômago, vai vir do baço, tá ok? Essa energia. E a outra energia que a gente precisa tanto também é a respiração. Então o que acontece? Quando eu começo a lotar esse tórax, né? Esse tórax fica com a sensação de plenitude, de peso, eu começo a fazer com que a minha energia saia pelo nariz. Então, esses fluidos que deveriam estar sendo absorvendo e descendo, a produção está tão grande que ele bloqueia o Ti, e aí todo o Ti começa a subir e vai sair em forma de catarro, vai sair em forma de tosse, tá? Às vezes vai subir mais ainda e vai chegar uma dor de cabeça fina, né? Porque é uma dor de cabeça de frio, então pode até gerar isso também. E aí esses pontos eles conseguem restabelecer a descida desse Ti para juntar nesse Ti do rim, o Ti da água, né? O Ti da terra e o Ti do metal se juntando lá para distribuir energia. E é muito necessário restabelecer esse Ti, porque o Ti do pulmão é um dos principais Tis que restabelecem a imunidade, o Wei-Ti, o Ti de defesa, tá? Outra função é que ele cessa o broncoespasmo, então ele vai diminuir essa sensação de eu não consigo respirar, essa respiração curta. Então ele consegue dar um relaxamento e uma abertura para os brônquios, conseguindo fazer com que o paciente melhore, tá ok? O P6 eu escolhi por ser o ponto acúmulo. O que é o ponto acúmulo? É um ponto que desobstrui meridiano, desobstrui o órgão que rege ele. Eu chamo muito assim na brincadeira que é um grande desentupidor de Ti que está ali parado. Então a gente tem lá um paciente que tem uma estagnação, né? E eu preciso desentupir essa estagnação, tá? Eu preciso desobstruir o canal, pode ser o canal, uma dor no canal ou no próprio elemento que rege o canal. Então o P6 ele vai desobstruir o meridiano e vai desobstruir também o tórax. E ajuda muito também a colocar mais essa mucosidade para fora, limpando ainda mais o pulmão, tá? E ele também ajuda na dispneia, na sensação também de não conseguir respirar, a falta de respirar, esse desespero pelo respirar, que os pacientes broncoespasmos vão logo para a bombinha, né? Que vai ajudar também, lógico, não negando a necessidade de um ou outro. Isso aqui é um tratamento e se tem uma prescrição médica para fazer o uso de medicamentos também. O legal é a gente trabalhar das duas formas, tá? Um é um remédio que trata instantaneamente o problema. Isso aqui trata o problema e também trata a causa, né? A gente vai equilibrar esse pulmão de novo para evitar que ele volte a ter isso a longo prazo também. Trata tanto como um SOS, como também trata a longo prazo também, beleza? O VC22, né, também ajuda na descendência do Ti do pulmão. Ele também é usado como um ponto muito bom para laringite, faringite. Estou com muita tosse o tempo inteiro, começa a ficar rouco, a minha garganta começa a arranhar. Então, devido a esse muco, esse broncoespasmo, começa a ficar
afetado também a garganta, e o VC22 também é um ponto maravilhoso para fazer esse trabalho, ok? Ele também ajuda a descida do pulmão, tá? E elimina a mucosidade, ou seja, ele consegue tirar também, assim como o P6, essa mucosidade de dentro do corpo, tá? Então são pontos que combinados vão ter funções que se somam, tá? Isso é que é legal quando eu falo em juntar pontos de acupuntura, eu tento focar numa coisa, porque esse paciente ele podia ter broncoespasmo, mais tendinite, ele podia, sei lá, ter um problema emocional, uma tristeza, cara, mas o problema maior dele é o que? Cara, o que me traz aqui é o broncoespasmo. Então eu vou tratar inicialmente um problema, porque se a gente começa a misturar muito, o corpo não entende, ou entende, mas entende confuso. Quando você tem muitas tarefas para fazer ao mesmo tempo, acaba que você não dá a atenção necessária para cada tarefa, né? Por mais que algumas pessoas acreditem ser multitarefas, isso já é comprovado cientificamente, que se a gente tem um super foco, né? A gente foca naquilo que está fazendo e esquece todo o resto, a gente tem uma produção muito maior. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou focando no broncoespasmo e no pulmão. Com isso, a gente vai trabalhar exatamente os pontos que vão favorecer ele, beleza? Depois a gente pegou o VC17, tá? Um ponto mestre do TIA, mas ele também tem um efeito, vai aumentar o TI, principalmente no tórax, e o aumento do TI do tórax vai ajudar a expulsar, né? Com mais energia, eu expulso o fator patogênico mais fácil, então ele consegue fazer uma expulsão de tudo. Pode ser usado no VC17 moxa, tá? Na temperatura que o paciente tolera, por uns 5 minutos, com o ambiente ventilado, tá? Porque a fumaça é monóxido de dióxido de carbono, tá ok? A gente quer os vapores e o calor ali na região. Quando a gente coloca essa moxa no VC17, a gente está expulsando o frio, tá? Então a gente consegue expulsar o frio e subir ainda mais o TI do paciente. E ele também tem um efeito calmante no tórax, então as musculaturas acessórias que estão trabalhando o tempo inteiro ali por causa dessa respiração rápida, né? Os intercostais trabalhando excessivamente, com esplênio, peitoral menor, serrátil, diafragma, tá todo mundo trabalhando muito para tentar trazer um pouquinho de ar. E aí esses músculos começam a ficar espasmados. Então também o VC17 dá uma sensação de calma a esse pulmão, dá uma sensação de relaxamento, né? A gente relaxa por alguns minutos para depois conseguir voltar a trabalhar com mais força. Então é como se o VC17 ele desse um descanso, um recreio, tá? Um soninho da tarde para você ter mais energia para produzir. Mais ou menos isso, tá ok? Então são esses pontos aqui. E40 e CS6, eles ajudam muito a abrir o tórax, tá? Então para expulsar mais, facilitar a entrada de ar. Eles também aliviam a dispneia e principalmente o E40, ele retira umidade, fleuma, é o ponto você pensa assim, tenho que tirar umidade, fleuma, mucosidade do corpo, tá? E40 é colocar o deserto no corpo, tá? Ele vai secar edema, ele vai secar mucosidade. Então, um ponto muito bom para fazer esse trabalho também, ok? Na auriculoterapia, que pontos que eu utilizei? Eu fui dando preferência exatamente pensamento mais direto, né? Onde está o problema? No pulmão. Então, o primeiro ponto que eu escolhi é o pulmão, ok? Depois eu pensei, eu vou pensar em 2 pontos
que ajudem na respiração, que é o Ping Chuan, tá? Ping Chuan 1, que fica no trago, e o Ping Chuan 2, que fica lá na fossa triangular, né? O pulmão dentro da concha cava, tá? E que mais que eu botei? Os brônquios também ficam bem próximos ao pulmão, tá? Bem próximozinho ao pulmão. E por último eu coloquei SNV. Por que SNV? Porque ele é super poderoso? Não, vamos entender. SNV é Sistema Neurovegetativo. Então a gente não precisa e a gente não consegue parar de respirar. Por quê? É um sistema autônomo. Quem controla isso, né, é o nosso encéfalo através de sensores de presença de elevação de CO2. Então, quando a gente começa a guardar muito CO2, ele começa a mandar o pulmão respirar mais. Tá? Então, se está faltando oxigenação, ele vai ajudar nesse ponto. Então, isso aqui é interessante, ó. SNV, trabalho no pulmão, tá? Ping Chuan, trabalho no pulmão. E um outro ponto importante, tá, que eu usaria também seria o ponto de alergia 1 e 2. Porque muita gente fala, mas nem todo broncoespasmo é alérgico. Sim, não é. Mas o ponto alergia 1 e alergia 2 funcionam como se fosse uma diminuição do excesso de resposta imunológica. Um anti-inflamatório, corticoide. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, alergia 1 e 2, eu uso muito para problemas reumáticos, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, seja o que for, as próprias alergias respiratórias, inclusive uma alergia que comumente se usa um corticoide para ajudar a diminuir esse excesso, tá, de resposta imunológica do corpo, controlando assim, melhorando o sistema corporal do paciente. Todo esse protocolo, tá, a invasão de muco e frio é uma invasão de um patógeno, não é uma deficiência de ti, uma deficiência. Então alguém entrou dentro de mim. Pegou estranho isso, mas é mais ou menos isso. Um fator patogênico entrou. Então, se esse fator patogênico entrou, ele é um excesso. O que eu tenho que fazer? Expulsá-lo do meu corpo. Então, o ato de expulsar é igual a sedar, tá ok? Então, eu não estou sedando o pulmão, é isso que confunde. Eu estou sedando ali os sintomas, eu estou expulsando os sintomas que estão presentes no corpo desse paciente. Depois que ele tiver um broncoespasmo, acabou o broncoespasmo. Aí a gente pode, em outra aula, construir um protocolo de tonificação de pulmão, de energia do pulmão, usar pontos de tonificação, ponto-fonte, e tudo mais, beleza? Então, esses são os pontos que eu super recomendo se você tem algum familiar, se você tem algum paciente com esse trabalho de broncoespasmo, esses pontos são clássicos aí. Para localizar melhor os pontos, eu gosto muito de utilizar dois aplicativos, eles são gratuitos, lógico, tem a versão Pro, que te dá um pouco mais. Um é o Acupoints, o outro é o ZenPoint. Eu uso mais o Acupoint, tá? Ele tem um errinho aqui, outro ali, mas mais de ortografia realmente do que erro técnico, tá? Então, boa sorte, trabalhem e vejam os resultados. Tendo os resultados, comenta aqui no vídeo, ou se você já é um aluno do meu curso, comenta nos grupos, tá? Se teve uma boa resposta, não teve resposta imediata, não teve, beleza? E para fechar aqui, se você gosta das minhas aulas, se você gosta da forma que eu passo, eu gostaria de pedir que você compartilhasse dentro dos grupos, dentro do Facebook, dentro do YouTube, onde você esteja vendo, tá? Mas também dá um positivo, que isso ajuda a própria plataforma a difundir mais, e se quiser, também coloque um comentário. Pode ser um elogio, que é lógico que eu vou gostar,
tá? Mas pode ser uma crítica, uma complementação também, que é sempre bem-vindo. Ninguém é dono da verdade absoluta, eu estou aqui para passar a minha verdade junto aos meus 17 anos de estudos de acupuntura, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.